irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia da comunidade de amor. Vinde irmãos adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a fonte comida, o pão que dá vida, com amor, comunhão. Vinde, ó irmãos, adorar. Bem forte. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz A igreja. Eucaristia nos faz igreja, Comunidade de amor. comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. Vinde adorar o Senhor. Correspondendo, gente. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Partimos o pão. Partimos o único pão, o altar, refeição, o mistério de Nós amor. somos sinais de unidade. Nós somos sinais de unidade, na fé, na verdade, Convosco, ó convosco, ó Senhor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão repartido, que o povo sofrido venha alimentar. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. A gente morrendo de fome, sofrendo e sem nome, sem terra e sem Não é a vontade de Deus. não é a Foi Jesus vontade que de nos fez. Deus, por Jesus veio o seu Filho por nós se Vinde, ó doar. irmãos, adorar. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor.
Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Então nós queremos dar boa noite a todos aqui da Rua São Mateus. Nós somos a Paróquia de Jesus, Maria e José, também ligada aqui à Capela de Santa Luzia. Estamos numa semana muito especial, a Semana Eucarística, em que nós estamos manifestando no nosso bairro, na nossa comunidade, o amor e a importância que nós damos para a Santa Eucaristia. Nós estamos aqui no espaço que é da Paróquia de Nazaré, recebemos a permissão da paróquia para podermos celebrar lá. Ao mesmo tempo também temos muitas pessoas ligadas à Paróquia Jesus, Maria e José também, que estão em caminho conosco, e não faz mal que nós possamos somar as forças da Paróquia de Nazaré e da Paróquia de Jesus, Maria e José durante essa noite, para manifestar essa fé que nós temos na presença real de Nosso Senhor no pão e no vinho consagrado. Ao iniciarmos essa celebração, nós queremos já então agradecer a permissão da Paróquia de Nazaré, que nos deu para podermos celebrar essa Santa Missa hoje. Boa noite. Boa noite. Intenções da Santa Missa. Falecidos: Laírto de Oliveira Nicolás. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 jutas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cara comunidade aqui presente, caros moradores aqui da Rua São Mateus, nós estamos, como dissemos ao início, na Semana Eucarística da Paróquia Jesus, Maria e José. E uma Semana Eucarística sempre é um momento muito especial para nós católicos manifestarmos o valor que nós damos à Santa Eucaristia.
e também um momento especial para a gente renovar esta nossa fé na Santa Eucaristia. Queria hoje começar a reflexão falando do que eu disse ao início dos catequistas. Eu queria, no primeiro momento, que cada um pudesse se lembrar de fato quem foi o seu catequista de primeira Eucaristia. Quem foi aquele, como foi a sua catequese de primeira Eucaristia. E eu queria, juntamente com vocês, também lembrar esse momento da minha vida, que foi o momento da minha infância, porque nós vemos na vida dos santos que esse tempo da primeira Eucaristia não era um tempo qualquer, foi um tempo muito especial. Quantos santos no momento da primeira Eucaristia tiveram assim compromissos enormes de santidade com Deus, como nós escutamos ontem de Pedro, Julião e Mar, quando nos foi falado pela Dione. Bem, eu queria dizer assim, eu venho de uma família católica, eu vim de uma família engajada na igreja, os meus pais tiveram muitos filhos, tiveram 14 filhos, morreu um, e nós somos de Parnaíba, Piauí. E meus pais lá em Parnaíba, eles participaram de muitas atividades na igreja. Quando eles vieram para cá em Fortaleza, em 68, eu já era nascido, 26 anos, eles tentaram se engajar na comunidade em que se inseriram e começaram a procurar os movimentos, a igreja. E nós moramos numa época, não estou em Bezerra, perto do convento dos padres lazaristas. Quando eu tinha lá os meus 6, 7 anos, foi lá que eu fiz a minha catequese de primeira Eucaristia. Aprendi uns cantos na catequese, aprendi umas orações ao anjo da guarda na catequese, e essas orações, esses cânticos me acompanharam por longas datas. Mas eu não fiz a primeira Eucaristia no Bezerra, porque quando eu estava lá na primeira Eucaristia, nós nos mudamos para um outro bairro, que foi o São Gerardo, ali perto da Bezerra de Menezes. Então, foi quebrada a minha primeira Eucaristia. E houve, eu não sei como foi que as coisas se resolveram. Como foi que minha mãe resolveu isto? Mas quem assumiu a minha catequese foi a minha mãe, no final. Ela me ensinou as orações, a catequese de primeira Eucaristia. Depois que eu tinha aprendido as orações, ela me comprou uma blusa, foi ela mesma que costurou, e eu fui comungar pela primeira vez. Essa foi a minha primeira Eucaristia. Os meus outros irmãos fizeram a primeira Eucaristia nas escolas, e tinha as fotos lá com a velhinha fazendo a primeira Eucaristia. Eu sempre senti muita falta disso, certo? Porque eu não tive foto de primeira Eucaristia, não tive velhinha. Muitas vezes eu ficava assim pensando, é como se tivesse faltado uma coisa do ritual na minha vida. Mas o mais importante é que, de fato, a minha primeira Eucaristia valeu. Infelizmente, às vezes as pessoas têm fotos de primeira Eucaristia, como eu vejo, dentro da minha própria família, quando é criancinha, tem aquelas fotos lindas, mas depois a primeira Eucaristia não interessa mais. As pessoas não vão para a missa, vão deixando, vão se desligando e vão assim se descomprometendo. Então são coisas tão bonitas que a gente tem na nossa infância e com Deus, que depois, quando vai se tornando adulto, vai se tornando mais pecador e vai esquecendo. Mas tinha uma coisa assim, quando eu era criança, dentro da catequese, que quando eu participava da missa, me chamava muita atenção. E eu achava que aqueles meus pensamentos estavam muito certos. O padre dizia: o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Ele está, gente? Está.
E ele está como? Ele está como? Ele está como? Essa pergunta era a pergunta que eu tinha como criança. Mas como é que o Senhor está aqui no nosso meio? Aí eu ficava pensando, eu ficava imaginando, os olhos fechados, ele deve estar passeando por aqui. Ele deve estar passeando pelas pessoas, por um lado. Eu ficava tentando visualizar esse Cristo que estava no nosso meio, que está no nosso meio. Mas às vezes eu ficava pensando, mas será que ele está no nosso meio passeando? Ou será que ele passa pelo meio da gente? Aí eu imaginava também o Cristo passando pelo meu meio e emendando as duas partes da minha vida. São pensamentos de criança, são coisas de criança. Mas com certeza, depois que vai passando o tempo, quando o Padre diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sempre me vem ainda essa pergunta: mas como é que o Senhor está no nosso meio? Está de diversas formas, como vocês aqui acabaram de responder. Mas como é importante que a gente tenha de fato essa resposta atenta e dita com fé, não só da boca para fora, mas que a gente tenha de fato do profundo do nosso coração uma convicção que de fato Jesus Cristo está aqui no meio de nós. Ele também disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos no meio dele, em seu nome, ele estará no meio deles. E nós somos aqui mais do que 2, mais do que 3. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos aqui essa presença misteriosa, real, de Jesus Cristo entre nós, que também nos é comunicada pelo Espírito Santo. Se nós tivermos esta fé e se nós abrirmos o nosso coração, Jesus, através do seu Espírito, ele se comunica conosco e tem a capacidade e o poder de transformar as nossas vidas com esta sua presença. Mas então, no primeiro momento, é importante que nós católicos não banalizemos esta resposta que nós dizemos na missa: o Senhor está no meio de nós. Vamos todos dizer com muita fé: o Senhor está no meio de nós. Como eu disse também, muitos santos têm na infância, na primeira Eucaristia, um momento muito especial de suas vidas. Com certeza vocês aqui têm muitas boas lembranças da infância e do momento da primeira Eucaristia, que a gente precisaria renovar. Tantas coisas maravilhosas Deus fez no nosso coração naquele momento e a gente acabou esquecendo. Esta semana eucarística é também para renovar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque lá para Julião Eimar foi feito o chamado ao sacerdócio. E o que foi que o Senhor disse para nós de chamado naquele momento da primeira Eucaristia? Agora, eu queria falar aqui de Santa Teresinha. Santa Teresinha era uma adolescente. Também, no período da adolescência, ela tinha recebido uma educação católica do pai e da mãe e tinha sido órfã. Os pais, muito católicos, ela recebeu de fato da família esse grande dom da fé católica. Mas eu estive dizendo, quando as relíquias chegaram, que vale a pena dizer de novo que tem um fato da infância de Santa Teresinha, da adolescência, que é muito marcante. Antes dela ir para o Carmelo, que ela foi muito jovem, precisou de uma permissão especial do Vaticano para entrar no Carmelo, na clausura. Quando ela era adolescente, antes de entrar então no convento, ela viu no jornal uma notícia de um grande bandido
que foi condenado à morte. Ela teve então a preocupação de rezar pela conversão desse bandido, pedindo por todas as riquezas da igreja e pelos méritos do Cristo, e foi pedir em segredo, sem dizer qual era a intenção, para sua irmã mais velha, que celebrasse uma intenção que ela queria. A irmã, muito curiosa, queria saber que intenção era aquela. A intenção era a conversão de um bandido que recebeu a pena capital. Então, quando ela fez isso, ela dizia: eu tenho a certeza. Preste atenção, gente, eu acho belíssimo isso na vida da santa, a confiança, a fé que ela teve na Eucaristia, que ela tinha na Eucaristia. Eu tenho certeza que após a oração, pelos méritos do Cristo, pelas riquezas da igreja e a missa oferecida, o sacrifício da Santa Missa, vamos deixar o ônibus passar. Entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Continuando, ela dizia que tinha certeza que o bandido ia se converter, mesmo que ele não expressasse publicamente um ato de arrependimento, porque na notícia dizia que ele não se arrependia dos crimes bárbaros que ele tinha cometido. Olha a fé da santa, olha a fé que ela tinha na Eucaristia aos 14 anos. Quando foi depois, a notícia do jornal veio que ele tinha sido de fato morto, que ele tinha ido para a pena de morte, e antes de receber a pena de morte, ele pediu do padre o crucifixo para beijar 3 vezes. Então, quando ela viu aquela notícia, diz que as lágrimas caíram, porque mesmo que ela não visse um gesto concreto de arrependimento daquele homem, ela sabia que aquele homem tinha ido para os céus, mesmo se não tivesse confessado. Olha que fé impressionante dessa santa, porque aqui nos diz respeito o quê? Que quando nós de fato, com fé, com confiança, oferecemos a Santa Missa pela conversão de uma pessoa, que nós achamos até que muitas pessoas dizem que não tem mais jeito, mas se nós oferecemos a Santa Missa com fé e confiança no Senhor, ela tem o poder de levar à conversão dos corações e dos corações mais endurecidos. Para isto, para nós é uma grande esperança, porque às vezes nós temos amigos, familiares, pais, mães, filhos, esposa, filho, que não querem tomar jeito, que não querem se aproximar de Deus, que não querem se aproximar de Jesus Cristo. A gente faz de tudo. O caminho certo é oferecer, na intenção da Santa Missa, pela conversão daquela pessoa que a gente deseja a salvação. Então aqui a santa, ela nos demonstra, ela nos dá um grande exemplo de santidade na Santa Eucaristia. Hoje, dentro do texto da carta de São Paulo aos Romanos, nós temos diversos conselhos do apóstolo sobre a vida de comunidade. E dentre tantos conselhos que o apóstolo dá hoje aqui para nós, eu queria lembrar uma coisa, que ele diz: que o vosso amor seja sincero. Que o nosso amor aqui, mas nossa família, um para com o outro, seja sincero. Que o nosso amor nos grupos, nas pastorais, seja sincero. Que o nosso amor na paróquia seja sincero. Que o nosso amor, onde nós trabalhamos, por onde nós andamos, seja sincero. O contrário disso, gente, é a hipocrisia. A hipocrisia, a falsidade. Eu te amo e por trás você está cortando. Eu te acho uma pessoa maravilhosa,
ia tesourando e queimando por trás. Para que ficar com falsidade na frente da pessoa e dizendo coisas por trás dela? Jesus Cristo, se tinha um pecado que ele irritava, ou se eu posso dizer assim, que tantas vezes nosso Senhor criticou, foi a hipocrisia. Ai de vós, fariseus hipócritas. Me permitam, não queria dizer, mas vou dizer, quanta hipocrisia dentro da nossa igreja. Quanta hipocrisia. Mas também quanto amor sincero. Quanto amor sincero. Porque se existisse só hipocrisia, estaríamos fritos. Nós não estaríamos mais aqui. Mas me permitam, graças a Deus, não vejo isso na paróquia de Jesus, Maria e José. Mas eu dizia antes, se tem um lugar que se fala mais mal do padre, é na sacristia. É na sacristia. Não precisa ir muito longe não. Mas eu não estou falando só de falar do padre. É de falar uns dos outros. Se nós não temos esse amor estupendo pela pessoa, também que a gente não vá com falsidade, que a gente não vá com hipocrisia. Tinha uma mulher, numa paróquia que eu trabalhei, que o nome dela era Dona Abigarina. Dona Abigarina me perseguiu até dizer chega com a língua. E eu sofria com as críticas que ela fazia para mim. Mas tinha uma coisa, que ela já morreu, que quando ela me criticava, eu dizia na frente dela: sabe uma coisa, Dona Abigarina? Sabe o que eu gosto da senhora? É que a senhora é verdadeira comigo. As coisas que a senhora me diz muitas vezes dói, mas pelo menos a senhora não fica dizendo, paparicando o padre na frente e por trás dizendo outra coisa. Pelo menos a senhora é verdadeira comigo, e eu gosto de pessoas que sejam de fato verdadeiras. Por cargas d'água, Dona Abigarina pegou uma grave doença e se acamou e sofreu muito com muitas dores. Quem foi acertar o remédio de Dona Abigarina? Eu. Passou na mão de vários médicos, e os médicos não acertavam o remédio. Por providência divina, o remédio que serviu para a doença dela foi o que indiquei. E aquilo ali quebrou muito o coração dela comigo. Foi, não foi. Vocês acreditam que a família me pediu uma coisa que eu não esperava, porque eles sabiam que nosso relacionamento não era assim lá tão bom. Ela tinha uns filhos. A família veio me pedir que eu dissesse para um dos filhos que já era grande que a mãe estava morrendo. E eu disse: eita, como é que eu vou fazer isso? E eu tinha essa missão dura. Outra vez eu estava lá no meu quarto rezando para dormir e me veio: tenho que preparar a Dona Abigarina para morrer. E pensei, me veio a inspiração, peguei a Dona Abigarina, levei para a casa da filha, fiz uma longa oração por ela, preparando de uma maneira assim bem tranquila um momento mais decisivo dela. Quando ela estava para morrer, gente, ela veio me pedir perdão. Padre, eu queria lhe pedir perdão. Não precisa pedir perdão de nada não, Dona Abigarina. Precisa, padre, porque eu não fui assim muito legal com o senhor. Mas não precisa não, deixa isso para lá. Ela foi, e perto mesmo já de morrer, ela me pediu perdão. E foi uma coisa assim tão bonita, como Deus curou meu relacionamento com ela. Gente, é impressionante. Eu sinto esta mulher me acompanhando na minha vida. Mas por que eu também estou falando da Abigarina? Eu estou me falando dela porque ela era chata, mas ela era verdadeira. Ela não ficava com falsidade comigo. Ela era sincera. Bom que nós pudéssemos ser sinceros no amor e não só nas dificuldades.
mas que mesmo com grandes divergências, nós aprendemos a nos respeitar, a nos amar. E isto é possível, gente, dentro da comunidade cristã, na nossa vida, na nossa casa. Nós somos muito diferentes. Dizem que a mão tem 5 dedos, nenhum dedo é igual ao outro. Nós somos diferentes uns dos outros, mas mesmo nas divergências, nós podemos fazer um esforço para viver em paz, para viver no amor e para ser sinceros no amor. Tantos conselhos hoje que São Paulo nos dá, mas bem ligado aqui ao tema da Semana Eucarística, que nós possamos crescer sim no amor sincero um para com o outro. Não sei se todo mundo ouviu o que eu disse no começo da semana, mas que nós iríamos fazer uma trégua dentro da paróquia, dentro dos grupos e nas famílias, de ninguém falar mal de ninguém. Porque é gostoso falar mal dos outros, né? É bom falar mal dos outros, né? Mas às vezes esse falar mal pode ter muito prejuízo. A gente fala mal até não estava com a cabeça quente, mas às vezes uma palavra mal colocada pode fazer grandes prejuízos. Então eu não quero me prolongar muito não, mas se nós nesta semana eucarística fizéssemos um esforço de não ficar falando mal do próximo e procurando ser sinceros com os outros, mas com a caridade, tendo amor sincero um para com o outro, tenho certeza que essa semana eucarística já iria produzir muitos frutos. Que a gente possa nesse momento então inclinar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, apesar de estarmos no espaço aberto aqui, no meio da rua, carro passando para um lado e para o outro, não vamos nos dispersar, e nesse silêncio, vamos acolher aquilo que o Espírito Santo está querendo de fato dizer para mim pessoalmente. Meditemos, oremos com aquilo que acabamos de escutar agora. Feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, responsável por essa catequese na vida de cada um de nós. E eu vou falar de um santo hoje, acho que já está aqui na minha blusa, todo mundo já sabe, né? Vou falar sobre Dom Bosco, porque é um santo de devoção, e eu devo a minha catequese, né, assim, a catequese que eu tive, às irmãs salesianas. Eu estudei alguns anos aqui com elas, mas o que mais de importante eu trago desse legado, dessa herança realmente de catequese que elas me deixaram na infância, acontecia aos sábados, porque o Padre Frota na época, ele havia dividido, acho que em setores. Eu sei que a Lagoa do Opaia, algumas pessoas vinham aqui com a Dona Raimunda aqui para as irmãs salesianas, e tinha um grupo na minha rua, e eram muitas pessoas, eram muitos meninos. Nós estávamos mais interessados inicialmente na bola, um biscoito de maisena e no leite em pó, que eu não esqueço o sabor, que era uma delícia, que as irmãs serviam para a gente debaixo de uma mangueira, depois que elas faziam a catequese. E isso chamou a gente de início. Aquela brincadeira que acontecia todo sábado, que a gente ficava jogando bola e elas brincavam com a gente,
que era muito do espírito salesiano, de nos acompanhar mesmo, acompanhar os jovens. E isso acabou se tornando algo muito sério. E nos meses de maio e dezembro, tinha uma irmã especialmente chamada Irmã Antônia. Ela, a gente sabe, lembra muito que Deus a tem lá, tenho certeza disso. Ela levava a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, escolhia 31 casas na nossa rua, e a cada dia fazia o terço. E eram mais crianças que acompanhavam, que brigavam para ficar no andor todos os dias e para rezar esse terço. Foi assim que a gente aprendeu também a rezar o terço e a contemplar os mistérios. Foi com ela. E era uma briga para deixar essa irmã, porque na volta a gente voltava apertando as campanhas das casas, né? Então assim, no outro dia um dedurava, fulaninho, a irmã disse assim, hoje você não vai me deixar não. Era um castigo, porque todo mundo queria deixar a irmã em casa. E no dia 31 tinha uma festa que ela preparava pra gente, que passava os 31 dias acompanhando. Eu me lembro que quando a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora chegava na minha casa, que nós fazíamos, chegava num dia, nós rezávamos o texto, ela só voltava no outro dia, né, ia para outra casa. A minha mãe fazia uma nova ornamentação, ficava muito bonito, porque ela colocava flores novas, né, na imagem. E era assim uma festa, porque nesse momento a gente tinha essa dimensão de igreja. E depois da catequese também nós ficávamos para a missa do sábado, que era celebrada, não lembro se era 4 ou 5 horas, com o Padre Frota lá na Capela das Irmãs. E eu devo muito às irmãs salesianas pela catequese que eu tive. Não fiz a primeira comunhão aqui em Fortaleza, fiz no interior dos meus pais, numa época de férias, mas devo a elas essa contribuição grandiosa. E hoje, assim, a paixão que eu tenho por Dom Bosco, né, vem também, né, do que eu aprendi com essa família, né? Antes de falar de Dom Bosco, queria lembrar de alguns santos, de experiências de alguns santos, de frases de alguns santos com a Eucaristia, porque todos eles tiveram grande amor pela Eucaristia. E nos diz no Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, ele diz: a Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. E de fato, aqueles que viveram a santidade tiveram como centro das suas vidas a Eucaristia. Tudo aponta para ela. Aliás, não há nada maior que se possa alcançar. E aí o Curadares, né, São João Maria Vianney, vai dizer: Deus nos teria dado algo maior se houvesse algo maior que Ele próprio. E de fato, quando nós vamos recebendo a Eucaristia, vamos nos tornando, né, a cada dia mais parecidos com Jesus. Aí eu vou usar aquele ditado: nós somos aquilo que nós comemos, né? E de fato, quanto mais recebemos a Eucaristia, mais características nós vamos tendo de Jesus. Santo Tomás de Aquino vai dizer: no fundo, o efeito da Eucaristia é a transformação do ser humano em Deus. É claro que assim, é como Jesus vindo fazer parte de nós, dos nossos sentidos, em tudo que nós somos e temos. O Papa Bento XVI, ele dizia: aquilo que é exteriormente violência brutal, a crucifixão, torna-se na Eucaristia interiormente um gesto de amor que se doa totalmente. Então Jesus, ele faz com que esse sacrifício se torne incruento, que esse sacrifício se torne beleza, doação, né, da carne que nós recebemos, do sangue que nós tomamos, que é a Eucaristia. Eu queria só dizer uma frase da Beata Teresa de Calcutá, que ela diz: a vossa vida deve ser tecida em volta da Eucaristia. Dirigi os vossos olhos para Ele, para Jesus, que é a luz. Aproximai bem os vossos corações do seu divino coração. Pedi-lhe a graça de o conhecer, o amor para o amar, o coração para o servir. Procurai-o ansiosamente. E quando a gente fala da história de Dom Bosco, ele viveu de um modo muito intenso, porque ele tinha sonhos proféticos.
E dentre esses sonhos tinha uma intimidade com Deus muito forte. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele teve um sonho profético em que ele via jovens, crianças e adolescentes blasfemando, falando mal da igreja, de Jesus, da Eucaristia. E no sonho, ele, de forma muito violenta, vai bater nessas crianças. E aí aparece Jesus no sonho e diz para ele: não, Joãozinho, não com violência. E na hora que ele olha para as crianças, não eram mais crianças, eram lobos. E os lobos se transformavam em cordeiros. E aí ele diz assim, ele se sente escolhido a uma missão, a missão de evangelizar, e ele diz que não sabe como. E aí Jesus mostra Maria e diz, né, você vai aprender com aquela que a sua mãe pede que você reze 3 vezes ao dia. E na verdade, mais uma experiência, a experiência da família, porque a santidade de Dom Bosco também veio porque a sua mãe, que é carinhosamente chamada pelos salesianos de Mamãe Margarida, foi aquela que mais ensinou o filho aos segredos, assim, os mistérios, o amor pelo Evangelho, pela Eucaristia. Tanto é que Dom Bosco, ainda criança, ele vai criar uma sociedade que é chamada Sociedade da Alegria, onde ele vai reunir meninos da idade dele, alguns mais velhos. Ele vai se interessar muito pelo malabarismo, vai se interessar muito pela corda bamba, ele vai saber fazer tudo aquilo que no circo se fazia. Ele juntava aqueles jovens e dizia assim: o pagamento pelo número que eu estou fazendo aqui vai ser depois rezarmos o terço e irmos à missa. E ele transformou aquele lugar, aquelas crianças, num grupo que ele chamava de Sociedade da Alegria. Ele dizia que a sociedade tinha alguns pilares. Um deles era o bom comportamento, que ninguém podia chamar palavrão, ninguém podia dizer nome feio. Um outro que se devia ser obediente aos pais, deveriam se fazer as tarefas e ir para participar da Santa Missa. E o terceiro é que eles deveriam ser muito felizes, porque no céu não era lugar de tristeza. Para ser santo era necessário ser muito feliz, muito alegre. E quando ele vai descobrir o seu chamado para o sacerdócio, que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, na infância mesmo ele já tinha esse desejo. Eu lembro que o Padre Marcos falava ontem, né, das crianças que brincavam, né, com bolacha, né, do padre que brincava com o biscoito, né, que a tia só acordava na hora de beber o vinho, né. Falava ontem na homilia. E de fato ele tinha essa experiência também, né, com a Eucaristia, essa beleza. E assim, 2 momentos na vida de Dom Bosco foram muito marcantes com a Eucaristia. O primeiro deles porque ele exigia que os padres e as crianças fossem adoradores, que todos os dias e nos momentos mais complicados eles passassem. Ele dizia assim: visitem o Santíssimo, visitem a capela. Então existia entre os jovens, sempre naquele dia de atividades, um momento em que eles precisavam visitar, como quem cumprimenta um amigo, a Eucaristia. E teve um outro sonho profético de Dom Bosco, ele já adulto, em que ele sonhou com a igreja. E ele sonhou que a igreja eram várias barcas e uma principal que guiava todas elas. E nessa barca existia um homem que liderava essa barca, que ele dizia que era o Papa. E essa barca principal, ela tinha 2 correntes, que o mar era revolto, existiam outros barcos que vinham como numa guerra mesmo, como né, como se fossem piratas, né? E essa barca principal, ela não chegava ao naufrágio nunca, porque no sonho ele via 2 grandes colunas que ficavam suspensas e tinham correntes que saíam da coluna e iam para o barco. E numa das colunas existia Nossa Senhora e na outra a Eucaristia. E ele dizia que eram as 2 grandes colunas que a igreja tinha. E no meio existia o Papa que guiava essa. E diz que no sonho, nesse sonho profético, o Papa, né, ele era atingido e morto. Mas logo que era morto, ele era substituído, vinha um novo Papa e já guiava essa igreja. E dentro desse carisma salesiano existia um respeito, uma obediência muito grande à Santa Igreja, uma obediência muito grande ao Santo Padre.
nessa dimensão, porque de fato a igreja nos dá esse presente, esse que é o maior presente, que é a Eucaristia. E nós precisamos, dando, vamos dizer assim, olhando para o exemplo dos santos, e como já nos dizia o Padre Fábio de Mello, os santos são para nós setas que nos apontam a Deus, perceber essa devoção pela Eucaristia. E aí nós temos aqui a relíquia de Santa Teresinha, e nós percebemos o quanto amor Santa Teresinha tinha pela Sagrada Comunhão. E tantos outros exemplos de santo. Santo Agostinho, no tempo da sua conversão, ele vai dizer assim: aconteceu que ouvi uma voz das alturas: eu sou o alimento dos fortes, sobe e come de mim. Mas não me transformarás em ti, como um alimento físico, mas tu é que serás transformado em mim. Perceber que para haver uma verdadeira conversão é necessário que exista sim uma comunhão, é necessário que exista sim adoração, é necessário que nós nos configuremos a Jesus Eucarístico. Se nós tivéssemos a dimensão, a grandeza que é a Eucaristia, de fato, como o Padre Marcos nos falava ontem, era necessário colocar a polícia, era necessário cercar a igreja, porque de fato ela contém o maior tesouro que existe na face da terra, o maior tesouro que existe, nos céus, exatamente, que é a Eucaristia. Tem ainda uma outra frase de São Francisco de Sales, que ele diz: na Sagrada Eucaristia tornamo-nos um com Deus, como alimento com o corpo. E para concluir, eu disse que ia ser breve, né? Madre Teresa, ela dizia assim, ainda de Madre Teresa: não podemos separar nossa vida da Eucaristia. No momento em que o fizéssemos, quebrar-se-ia algo. As pessoas perguntam-nos: onde tem as irmãs a alegria e a força para fazer o que fazem? A Eucaristia contém mais que aquilo que se recebe. Contém também o silêncio da fome de Cristo. Ele diz: vinde a mim. Ele tem fome de almas. Eu queria pedir assim licença, eu nem combinei isso com uma irmã de comunidade que tem, da comunidade Monge Pai, que foi assim, ver um grande testemunho com a Eucaristia. Eu queria chamar aqui a Vânia, que ela já sabia que Deus ia chamá-la para, não eu, mas o próprio Cristo chamá-la, que a Vânia passou por um momento muito difícil esse ano, e se não fosse a Eucaristia, ela de fato não teria, não estaria aqui mais conosco, porque a Vânia sofreu grandes perdas esse ano, em pouco tempo. Eu queria assim rapidamente pedir licença a vocês, pedir licença ao Padre Marcos, para que ela pudesse partilhar rapidamente, dar esse testemunho da Eucaristia. Porque às vezes nós olhamos para a vida dos santos e nós achamos que é algo muito irreal, que é muito longe, que é muito distante de nós. E de fato a Eucaristia, ela nos abastece de tal forma que o nosso irmão que está do lado, nós que estamos assim vivendo também, ainda com as nossas misérias e imperfeições, também passamos, vivemos os verdadeiros milagres que ela nos dá. Boa noite a todos. E o que Bonifácio falava do amor e a misericórdia do Pai. Esse ano para mim foi um ano muito difícil. Primeiro eu entrei comecei em janeiro no tribunal, na justiça, pela adoção da minha filha, que a mãe dela me deu, e com 4 anos ela decidiu não me dar mais a menina. Lá estava eu aos pés de Jesus todo dia. Não tinha mais nem o que falar. Mas eu dizia como aquela história, daquele homem que ia: eu sou o José. Eu dizia: Senhor, aqui é a Vânia. Chorando, preocupada, mas sempre confiante. Venci. Em março, perdi um tio. Com mais ou menos 28 dias, o meu irmão infartou dentro de casa e faleceu.
Minha avó estava no hospital comigo, eu cuidando dela, e ela também faleceu. E assim, a minha experiência com Jesus, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Porque todo dia eu estava lá, adorando. Às vezes a gente pega naquela desesperança, Senhor, e agora? Como vai ser? Eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que dizer. E eu só digo uma coisa, que muitas vezes não chegava nem a falar, só a chorar. Muitas vezes eu estava ali, mesmo na luta de cada dia, mesmo no sofrimento, eu estava diante de um Deus. E a minha confiança nele, era tudo o que eu tinha. Porque a minha mãe, em 5 meses, ela perdeu um irmão, perdeu um filho e perdeu uma mãe. Então, assim, eu pensava assim que minha mãe não iria suportar isso. Eu pensava que eu não iria suportar também isso. Mas eu digo a vocês, foi nessa experiência com Jesus, de estar todo dia adorando. Eu trabalho numa escola que, graças a Deus, foi um presente que Deus me deu, na igreja de Fátima. Eu tenho uma adoração todo dia, porque o Senhor está lá exposto. No momento do meu descanso, porque eu passava a noite no hospital com a minha avó, minha mãe passava o dia, eu passava o dia trabalhando, ou então eu passava a noite com a minha avó em casa acordada, e minha mãe também. Eu trocava com ela, só tinha eu e ela e eu e pronto. Eu chegava no outro dia assim, Senhor, é o horário que eu tenho para descansar. É o meu horário de 11 ao meio-dia, eu estou muito cansada. Mas muitas vezes eu ia para a igreja de Fátima e eu descansava nos braços do Pai. Eu chegava ali diante de Jesus e lá eu me sentava, e lá eu sentia Jesus me colocar no colo. E lá eu sentia assim as minhas forças se renovarem. Todo santo dia eu estava ali, e recebia assim de amigos meus, vai descansar. Tu tá precisando dormir, tu tá muito cansada. E eu às vezes eu ficava pensando, realmente estou precisando dormir. Mas eu preciso muito mais de Jesus do que estar dormindo. E nessa brincadeira minha avó passou uns 3 meses sem andar, perdeu totalmente a noção de tudo. E foi a que nós precisamos, assim, mais do meu irmão, e nós não tínhamos. Mas eu digo a vocês, essa experiência com Jesus que eu tive foi muito forte mesmo, porque eu chegava lá, gente, às vezes um caco, um lixo. Se eu não tenho força nem para ficar de pé, mas eu tenho a certeza que eu estar de pé todo dia para trabalhar, essa graça vinha de Deus. Porque todo dia, aquele pedacinho que eu passava com ele, que eu cochilava, que eu olhava, que eu rezava meu texto, que eu dizia, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei mais, Senhor, me ajuda. Mas eu nunca perdi a esperança nele. Eu sempre aguardava nele tudo. A comunidade acompanhou o sofrimento. Para nós, assim, foi muito difícil. Está sendo difícil, assim, porque a minha mãe está sofrendo muito. Foi agora, em agosto, a última morte. Mas, assim, a fé de chegar a ver a minha mãe de pé, eu pensei que ela não iria aguentar. Mas chegar diante do velório da minha avó e ver minha mãe de pé, e eu estar de pé com ela, essa graça, eu tenho a certeza absoluta que só Jesus hoje nos dá essa graça. Porque nós passamos por dificuldades, tristezas, dores, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Em nenhum momento eu culpei Jesus, em nenhum momento eu disse, Jesus, tu não me amas. Em nenhum momento, Senhor, estou sendo castigada. Mas eu tinha certeza que nas minhas fraquezas eu vi um pensamento e outro. Eu tinha certeza que Jesus estava me amando, mesmo nas dores. Jesus, em nenhum momento, ele não desamparou nem a mim, nem a minha mãe. Porque muitas vezes nós sofremos, nós pensamos que Jesus está bem distante, que ele não nos ama. Mas foi o momento que eu me senti mais amada por ele. Quando eu recebi a notícia que a minha avó estava indo para o hospital, e no meu coração já tinha certeza que a minha avó, Deus já estava preparando um lugar para ela, Deus já estava realmente chamando, e
eu pedi muita força a Deus. Nesse momento eu recebi uma ligação, eu estava indo para o hospital e o médico disse que ela estava muito doente, eu tive 3 paradas, mas que eu fosse correndo para o hospital. Senhor, eu sei que minha avó já está nos teus braços. Eu sei que minha avó já está no céu, porque eu pedi isso, o céu, para ela, no teu tempo. Não no meu tempo, porque a nossa hora, o nosso relógio, ele é diferente do relógio de Deus. E muitas vezes a gente pedia cura, né? Mas o relógio de Deus, ele trabalha diferente. Então assim, vocês que estão sofrendo, passando por dificuldades, não deixe nunca a Eucaristia. Não deixe nunca de amar Jesus. Nunca se afaste daquilo que o Senhor nos dá todo dia. A herança eterna, uma vida nova. Só em Jesus. Nós só iremos buscar forças em Jesus. Nós só iremos vencer em Jesus e na Eucaristia. Amém. Assim, para concluir, assim, nós temos um outro grande testemunho a nível de paróquia. Nós temos a alegria também de tê-lo conosco na comunidade, que é o Emanuel, filho do Pedro. E também foi um grande milagre. Todos nós conhecemos a história, sabemos as dificuldades que ele passou no hospital, das paradas que ele teve, das dificuldades. E hoje está aqui conosco. E o que é mais bonito é que nós sofremos essas dores e demoras diante da Eucaristia, porque tivemos a oportunidade de nos unir em oração diante de Jesus Eucarístico e pedir para que ele pudesse voltar a estar aqui conosco. E a gente tem assim hoje o Emanuel se recuperando a cada dia, como sendo esse milagre de Deus, e que de fato eu creio que é um milagre que nós poderíamos escrever na história da nossa paróquia, como sendo uma graça vinda da Eucaristia, da adoração, da súplica, do desejo que todos nós temos, temos ainda na recuperação dele. Então, obrigado, Padre Marcos. Eu queria agradecer também ao Padre Marcos porque de fato a Eucaristia na nossa paróquia hoje, ela tem um outro sabor, se é que a gente pode dizer assim, porque nós vamos encontrando cada vez mais o sentido, o desejo de adorar. Não que os outros párocos que passaram não tivessem feito esse trabalho conosco, de catequese, de amor à Eucaristia, mas nós temos hoje um modo todo especial que veio com a Capela do Santíssimo, que veio com a Semana Eucarística, que veio com todos esses momentos em que nós podemos assim fortalecer a nossa fé diante do altar e nessa festa tão bonita ser comunidade de amor, procurar ser comunidade de amor. Então, Padre Marcos, muito obrigado, obrigado pela atenção de vocês também, e que a gente possa viver que essa Semana Eucarística seja uma semana de fortalecimento da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, a gente quer agradecer a partilha do Bonifácio. Bonifácio foi muito rica, viu? Muito maravilhosa a palavra, rápida, mas cheia de conteúdo, maravilhoso. Eu queria convidar a Elaine e a família dela. A Elaine, papai e mamãe estão por aqui. E avante, que nós como paróquia possamos ir avante nessa fé na Santa Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre essa rua, sobre todas as famílias que aqui moram, sobre todas as famílias aqui presentes, pastorais, grupos e movimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Queria pedir então, encarecidamente, que todos pudessem nos ajudar. E muito obrigado a todas as pessoas que trabalharam para que esse momento pudesse acontecer. Boa noite para todos. 6h30 lá na Matriz para a procissão. Todos convidados.